Olá, boa noite, Oi, boa noite. todo mundo que está me assistindo. Boa noite, doutora. Boa noite, a produção. E aí, meus queridos Marcelo, tudo bom? Mais uma vez, a Folha Educativa inicia com mais uma proposta aí envolvendo a educação, a saúde, o esporte, a cultura, né? E para nós iniciarmos essa noite, vamos estar dando uma continuidade de um trabalho que nós estamos fazendo em questão de desenvolvendo, trabalhando a nossa saúde. E nada para começar na nossa saúde do que a saúde aqui, ó, mente, né? E aí, para iniciarmos a nossa abertura dessa noite maravilhosa, que hoje fez um dia lindo, né? Apesar que todos os dias são lindos, a partir do momento que nós levantamos, temos mais uma oportunidade de vida, né? Graças a Deus estamos aí para viver, nem que seja às vezes com dificuldades, com pedras no caminho, às vezes uma coisa ou outra, mas o importante é estarmos vivos e vivendo e lutando e conquistando e passando desses obstáculos. E aí eu separei uma frase, gente, para nós escrita aí por Buda, que fala assim: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro e nem se adiantar aos problemas, mas viver sabiamente e seriamente o presente. Olha aí, já começamos aí, que é uma verdade, comecei a pensar em mim. Ô, pessoinha ansiosa com algumas coisas, né? E aí, doutora, prazer em conhecê-la, né? O nosso tema de hoje, né? Nós vamos estar falando aqui das implicações da pandemia na saúde mental, né? E a doutora Isa Toledo, formada, graduada em letras, né? Mestrado, olha, teoria literária, teoria comparada pela Universidade Estadual Paulista, psicanalista, né? Também. Estou esquecendo, nossa, eu estou vendo aqui que você faz poesias lindas e maravilhosas, falando de mulheres, falando Sim, de. a minha tese de doutorado foi a emancipação feminina, né, o processo de subjetivação da mulher a partir do erotismo. Né? E aí eu tenho umas alunas aqui, e eu comentei com elas hoje na aula de sociologia, que eu sou professora de sociologia, e eu falei, meninas, assiste lá, porque vai ser importante dos dois lados que nós vou dar uma futucadinha aí, né? E você tem a formação também de coach e departamento da psicologia clínica. Eu fiz como aluno especial na psicologia clínica da USP, 12 disciplinas, eu creio. Né? Durante o ano de 2018, 2019, até começar a pandemia. Aí, quando começou a pandemia, ficou tudo online e tal, mas eu cheguei num semestre a fazer 5 disciplinas. Maravilha. Doutora, eu também vi que você escreveu um artigo, né? Que foi publicado recentemente, referente também à saúde mental, foi isso? Sim, foi porque assim, como eu venho da letras, eu associo muito a psicanálise, o ato psicanalítico com o ato poético. Então, assim, esse fenômeno que se dá dentro de um set analítico, ele é um fenômeno poético, né? E aí eu faço, nesse artigo, eu descrevo uma vinheta clínica, né? Eu faço uma vinheta clínica, guardando, assim, a privacidade do paciente, né? Mas para explicar o conceito de Reverie, que é um conceito do Thomas Ogden, que é justamente o fenômeno, a fenomenologia dentro da psicanálise, né? Que é o que a gente chama de transferência. Então, tá. Algumas pessoas, quando eu mandei, e falando do tema, algumas pessoas estavam assim me perguntando, porque até na sala de aula teve um jovem que falou assim, eles tinham a idade mais ou menos de 17 a 18 anos, e alguns fizeram uma seguinte colocação, dizendo que, então, assim, dentro de uma sala, alguns disseram que na pandemia o isolamento não trouxe prejuízo para ele, nem para ele, nem para casa. E outros,
né? Fizeram a colocação de que vários problemas surgiram por esse isolamento, né? E aí a minha pergunta que eu faço, nessa pandemia, eu lembro dia 13 de março, quando nós recebemos assim, fecha tudo, nós estávamos na escola, conversando ali com os pais, dispensando todo mundo, desfazendo, devolvendo alimentos e tudo mais, aquela correria, doutora, você não faz ideia como foi na escola. E naquela tensão, naquela correria, eu vou te falar por mim, que eu acabei de falar para você, na questão da ansiedade, não a ansiedade ao extremo, mas, sabe, a incerteza do dia seguinte. Sim. Essa incerteza, como foi o quadro, pela sua análise, da grande maioria das pessoas que foram afetadas por essa incerteza do dia seguinte? Na verdade, as pessoas tiveram que parar e encarar a realidade, que é a única certeza que nós temos na vida, é que vamos morrer um dia. Então, essa pandemia, mas a gente vai vivendo no automático, né, sem pensar muito nessa questão da morte, né? Tem pessoas que não gostam nem de falar em morte, mas é a única certeza que nós temos. Nós não temos certeza do dia seguinte. Então, o que eu creio que tenha gerado assim, muita ansiedade em algumas pessoas? Porque nas pessoas que evitam pensar, refletir sobre a morte, houve um aceleramento, né? Porque você hoje está bem, amanhã você fica sabendo de um amigo seu que morreu. Foi uma coisa muito... Eu particularmente, não fui atingida, né? Mesmo quando falaram para fechar tudo, eu continuei atendendo presencialmente. Alguns colegas me criticaram por isso, mas a gente trabalha com dor, né? Uhum. E para algumas pessoas ficarem em casa, outras pessoas tiveram que sair para trabalhar. E aí, essas pessoas que saíram para trabalhar, para que você pudesse ficar em casa no seu conforto, elas não mereciam ser cuidadas pessoalmente? Né? Eu levantei essa questão. E aí eu me propus a assumir o risco, né? E meu marido, ele é do grupo de risco também, mas não aconteceu nada. Nós não contraímos a Covid durante a pandemia, né? Assim, antes das vacinas e tal. E o que eu acho interessante nesse vírus é que a imprevisibilidade dele, né? Ele mexe muito com isso. Ele mostra o quanto nós não temos controle de absolutamente nada. Né? E essa tentativa de controle é que muitas vezes gera o adoecimento da pessoa. E eu acho que, dentre muitas lições que a gente pôde aprender com essa pandemia, a principal é essa. Viver um dia de cada vez, não ter tantos planos a longo prazo que te impeça de viver o presente, né? Voltando até nessa citação que você fez aí no início, né, da live, porque uma coisa é nós nos programarmos para o dia seguinte, outra coisa é nós deixarmos de viver o dia de hoje para viver o dia seguinte, né? Porque aí você se perde, você não vive nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Você vive num caos que traz esse sintoma da ansiedade, né? Isso que você comentou, e aí eu fiquei aqui tentando fazer uma conexão, sabe, assim, das lembranças, das sensações, porque naquela situação nós vivemos isso. Primeiro que nós não tínhamos nenhum plano para trabalhar remotamente com os alunos da escola estadual, né? Nós não tínhamos um plano. Não sabíamos como que ia ser. E aí, no meu caso, eu já tinha vivido Covid antes de fechar tudo com a minha filha em estado grave. Então vamos lá. Eu estou me colocando, e aí uma colega já fez uma pergunta, no sentido assim, a pandemia afetou as pessoas, promovendo uma ansiedade, né? E aí as notícias
O que, na sua visão, como analista, essas notícias, de que maneira você vê afetaram a população? Então, foi assim, criou um pânico, né? Porque, veja bem, era um discurso de fique em casa e a todo tempo bombardeando o telespectador com tantas mortes. Foi exagerado, porque uma coisa é você ter cuidado, né? Outra coisa é você transformar esse cuidado em paranoia. Então, eu acho que gerou uma paranoia coletiva, tanto que algumas pessoas até hoje não conseguem sair de casa. Eu acredito que tenha gerado muitos quadros de agorafobia, né? Porque Você pode citar alguns... que nem eu tenho uma colega que logo no início, ela está nos participando. O que acontece? Ela comentou que logo no início ela tinha até falta de ar. Sim. Né? E aí você explicar como são esses sintomas, para que se alguém tiver, e pode até fazer as perguntas aqui, que eu estou olhando aqui na lateral, e aí eu vou adiantando aqui as questões. Pode falar, doutora. Então, no começo, porque assim, agora a gente ainda não sabe muita coisa, né, sobre o vírus. Mas no começo, assim, só de as pessoas ouvirem falar dos sintomas, elas já começavam a somatizar aqueles sintomas. É tipo uma histeria, foi criada uma histeria coletiva, né? E o negócio é assim, é o bom senso. Eu falo que esse vírus ele veio para ensinar o ser humano a ter bom senso, né? Porque pessoas assim, empoderadas, política, socialmente, economicamente, perderam suas vidas. Então, assim, foi muito emblemática a maneira como ele agiu de cima para baixo, né? Questionando muitos dos nossos valores, dos nossos paradigmas, né? Da cultura capitalista, que mostrou assim a fragilidade da vida, né? Mas assim, não no sentido de você se desesperar e ficar neurótico, mais neurótico do que normal, né? Entrar numa histeria. Mas no sentido de você parar e olhar para dentro de si. Esse ficar em casa, na verdade, ele é muito simbólico, porque essa casa não é a casa que a gente habita, é o nosso corpo, é o nosso eu, né? Então, ele veio de uma forma muito alegórica, né? As pessoas tiveram que colocar máscara para serem desmascaradas. Sim, verdade. Então, assim, eu acho que tem toda uma filosofia por trás de tudo isso. E talvez tenha faltado, né, na mídia, abordar esses aspectos, né? Porque o objetivo não é educar, o objetivo é ter audiência, né? Isso, mas assim, da mesma forma, eu assisti assim aos noticiários ponderadamente, né? Porque senão a gente acaba entrando nessa neura e nós tínhamos que trabalhar, nós tínhamos os pacientes aqui. Teve logo no começo uma senhorinha, ela chegou e me pediu um abraço, né? E aí eu pensei, né? E agora? Né? A gente foi bem no começo, foi tipo junho do ano passado. Aí ela falou: minha filha, não é só esse bicho que vai matar a gente, a solidão também vai, porque meus filhos não me visitam mais. Dei um abraço nela, sabe? E não soube que ela tenha tido Covid, eu não contraí Covid dessa forma. Porque é uma questão de bom senso mesmo, sabe? As pessoas precisam... não tem mais um paradigma a ser seguido. Cada um tem que olhar e analisar e saber escolher, né? Talvez essa seja a maior dificuldade. Você falou de abraço, né? E você sabe que as escolas voltaram 100%,
né? E eu trabalhei durante esse ano, desde 8 de fevereiro, presencialmente, porque eu não tinha nenhuma comunidade, então eu tinha que ficar na escola atendendo remotamente e presencial os alunos que não tinham condições nem acesso à internet. E aí, como eu ficava bem separada, então eles sentavam os que não tinham acesso, então a gente só falava oi e tal, e a gente criou um vínculo. E hoje nós estamos 100% presencial, aí hoje o meu coordenador olhou para mim, se ele estiver me assistindo, ele olhou assim, regalou um olho desse tamanho, porque 2 alunos vieram. Ai, professora, ai, eu assisti a tua live, ai, que maravilha, ai, a aula do não sei quem, comentou isso, e vieram e abraçaram. Como que eu vou dizer não? Sabe assim, sabe aquele abraço? Ai, sabe, enorme eles, eu sou uma baixinha. Como eu dizer, eu olhei para o coordenador e falei assim, como dizer não? E foi assim, tão rápido, né? E você percebe assim a beleza disso daí? Você tem que decidir muito rápido, porque esse abraço, que é um gesto de carinho, ele pode ser um gesto fatal também. Exato, E aí a gente, né? E fica uma situação, o Covid ele mexeu muito com, né, com todas essas decisões, e aí aqueles que eram egoístas e só pensavam em si, agora isso aflorou muito mais. Sim. Né? Então, cada um aflorou aquilo que predominava em sua vida, talvez, que ficava mais oculto, né? Eu vejo como isso. Diante desses problemas que surgiram e as pessoas apresentaram problemas assim físicos, né? Porque começou aqui, recebendo as informações, a notícia, aquilo começou a abalar aqui, e tudo aquilo que nós criamos aqui vem para o nosso corpo. Sim, a gente vai manifestar em nosso corpo. Aí eu venho com a seguinte pergunta: para amenizar essa situação que veio decorrente durante essa pandemia, que nós estamos voltando a ter uma vida, né, vamos dizer assim, normal, de que maneira eu posso, nessas situações, amenizar esse estresse, amenizar tudo isso que aconteceu no nosso corpo? Como é que eu posso tratar isso? Então, não tem, porque assim, quando vai para o corpo, quando você psicossomatiza, né, é porque emocionalmente, afetivamente, você não conseguiu elaborar aquilo tudo, né? Então, quando o seu psiquismo não dá conta, ele joga para o corpo. Então, como amenizar isso? Terapia. Quem não tem condições de pagar uma terapia, não ter medo de encarar a sua própria sombra, de pensar na sua própria vida, nos seus gestos, entendeu? Sair do automático, porque o chamado, eu acho que é sempre esse, de você sair do automático e se permitir e ter coragem de se conhecer. Porque, assim, quanto mais você se conhece, menos você vai temer o outro. Porque você sabe quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos frágeis, né? E você sabe como lidar com a situação, como otimizar os seus recursos. Então, na linha da psicanálise, por exemplo, é muito delicado, tem paciente que ele foge. Quando ele começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, ele foge porque ele tem medo do que ele vai descobrir sobre si mesmo. Então, como amenizar? Ter coragem. Tem que ter coragem de saber quem você é, de saber até onde você consegue ir, quais são os seus limites, quais são os limites do seu corpo. Enfim, é o bom senso. A Silmara, eu não sei se o Marcelo vai colocar a pergunta dela aí embaixo. Ela fez ela está em Portugal, está nos assistindo, tá aí, ela colocou. Doutora, você consegue ler? A senhora consegue ler? Sim. Temos aqui em Portugal, as pessoas ainda têm receios, mas voltamos aos apertos de mão.
a ter maior contato pessoal, as pessoas estão adoecendo por não ter mais esse contato humano. Exatamente. Que volta essa questão que eu te falei, né? Que eu te narrei dessa senhora que falou que não era só o Covid que matava, né? Uhum. A solidão também matava. Então, a gente tem que fazer essa opção e assumir a responsabilidade. O que te faz mais mal? O que pode te prejudicar mais? Eu tive Covid recentemente. E eu vou te falar, eu não me arrependo nem um pouco de ter encarado a situação, porque minha vida praticamente não mudou nada durante a pandemia. A única coisa que mudou é que eu estudava em São Paulo, né? E aí as aulas da USP foram interrompidas e comecei a fazer cursos online. Mas eu continuei trabalhando, né? Tendo os cuidados e tal. Por quê? Eu tinha que assumir esse risco. Se eu me propus a isso, eu tinha que ter coragem. E tinha que saber que eu poderia ou não contrair o vírus a qualquer momento. E o que eu percebi? A maioria das pessoas que foram a óbito, que eu fiquei sabendo, foram essas pessoas que ficaram mais assustadas. Então, o estresse, né, esse medo, né, ele faz cair a imunidade e aí é onde o vírus se torna letal, né? Aí não tem como você... o seu organismo não consegue se defender, porque psiquicamente você já está muito frágil, né? E aí o susto de ter contraído o vírus já te Já derruba. dá, né? Então, assim, verdade. quando eu soube, eu falei, bom, vou seguir, né, as normas, né, recomendadas de cuidado, porque, por incrível que pareça, eu contraí o vírus em casa. Não foi no trabalho, né? Foi em casa, uma visita foi, ela não sabia que estava com o vírus, e na nossa casa a gente, né, relaxa. Não me arrependo de ter recebido essa pessoa, uma pessoa muito querida. E aí eu comecei a ter os sintomas, e no dia seguinte eu já estava com sintomas de sinusite. Aí ela me mandou uma mensagem falando que tinha testado positivo. Eu imediatamente fui fazer o teste, porque assim, a minha preocupação maior era em transmitir. Aí, chegando na farmácia, o farmacêutico perguntou para mim há quanto tempo eu tinha tido contato com a pessoa. Eu falei que há 2 dias, assim, não vai aparecer no teste, você vem no outro dia. Eu fui no outro dia, testei negativo e continuei com sintomas. E aí o meu marido começou a ter os sintomas e a nossa funcionária também. Aí na segunda-feira ele testou positivo, aí eu testei também positiva, eu já levei ela para fazer o teste também, ela já ficou em quarentena numa casa, eu fiquei com ele no apartamento, só nós dois, e foi difícil, mas assim, nada que não possa ser contornado. Então, assim, tem que estar preparado para isso, para ter essa serenidade, porque se a gente fosse, né, ficar... nossa, e ele é hipertenso, diabético e tal, mas não, a gente conseguiu, assim, superar a situação com serenidade. E eu creio que seja isso também que as pessoas precisam buscar, né? Porque era uma rotina muito louca, né? Principalmente em São Paulo, as pessoas tudo no automático. E eu gostava de ficar olhando no metrô, aquele monte de gente, mas sozinhos, porque cada um na sua tela de celular. Então, isso também veio à tona, né? Sim. Porque quando você podia ter o contato com os entes queridos, você preferia a tela do celular. E agora? Agora você não pode mais. Agora só pode ser a tela do celular. É verdade, né? Então, assim, eu acho muito rico pensar nessa maneira, sabe? Pensar a pandemia nessa chave também, de reflexão, de filosofia, de questionamentos, né, de status quo, porque as pessoas são obrigadas a refletir para crescer, né? E
ou você cresce de uma forma amorosa, ou você cresce com muito sofrimento. Se você aprende fácil, você sofre menos. Se você demora a aprender, você vai sofrer muito, né? Então, acho que não só o vírus, mas tudo na nossa vida tem que ser pensado nessa chave, né? Do aprendizado. Porque quando a pessoa passa por uma situação trágica como essa, né? Ela entra no vitimismo, ou ela sobe, respira e toca em frente, né? Teve casos, né, de pessoas que perderam filho, perderam os pais. Eu tenho que agradecer muito a Deus porque eu não perdi ninguém próximo, né? Mas tive amigos que perderam e é muito triste. Sim, com certeza. Com certeza. Eu conheci e eu perdi vários amigos, vários amigos mesmo, né? Na minha casa houve um balanço, sabe assim, chacoalhou. E aí nessa, cada um foi pegando e assim, situações graves. E aí eu tive que cuidar do povo da minha casa, né? Sem ter medo, né? E levar para cima e para baixo e tal, e fazer, né? Alguém tem que ficar e trabalhar, alguém tem que ficar e tem que fazer, e a gente e vai. Um comentário que você fez, que é a questão da imunidade, as notícias, né? E os acontecimentos realmente elas nos abalam e faz mesmo isso acontecer. Na minha casa aconteceu, todo mundo tinha, né? Cada um foi pegando Covid, aí a gata de 20 anos do meu filho, um dia a gente chegou, eu cheguei do serviço, ele trabalhava, só minha filha que ficava em casa. Quando chegamos, a gata ruim, né? E aí eu já sabia, porque ela já estava vindo, a idade, né? E aí, quando levei ela para a veterinária lá, e aí, quando a veterinária me retorna ligando, olha, ela, né, faleceu tal, ele chorou muito, ele ficou, ele quis ir lá ver tal. 2 dias depois, quando ele me aparece, mãe, eu tô assim, saiu do serviço, eu tô assim. Eu falei, ai, meu Deus, eu não acredito. Justamente naquele momento, depois que passou, todo mundo já tinha pego Covid, já tinha saído, ele me aparece com Covid, né? É um estresse que facilita. E aí eu falei para ele, eu mesma expliquei, eu falei, olha só, vamos tentar pensar para frente, né? E lutar, vamos fazer o tratamento, tá? Eu vou estar aqui contigo. Eu tinha que ficar com ele, eu que tinha que ter acesso, eu falei, né? E vamos lá. Uma outra pergunta referente à questão da saúde mental e a questão da qualidade de vida. De que maneira o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, Ana, que ela trabalha muito com a associação, lidando com pessoas, com a dificuldade das outras pessoas. E aí eu falo para ela que às vezes a gente cuidando, a gente acaba trazendo, né, para nós aquele problema, né? O problema da população, do que ela atende. De que maneira essa pessoa como ela, né, a gente como trabalhando em clínica, como professora, de que maneira eu posso manter a minha qualidade de vida e tentar se sair assim saudável dessas circunstâncias que nos envolvem? Olha, eu particularmente eu não gosto muito assim do termo saúde mental. Tá. Eu acho que é mais saúde emocional, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que nós temos que ter uma inteligência emocional para lidar com tudo isso. Então, assim, você tem empatia, né? Mas só que você precisa entender que aquele conteúdo não é teu, é do outro, né? O psicanalista, principalmente, né, assim, particularmente, nós temos que estar bem terapeutizados, né? É o que chama de higiene mental, higiene emocional do analista, que senão ele não tem condição de atender, ele não tem condição de ouvir o outro sem se abalar. Então, assim,
saber fazer essa separação. O que é meu, o que me pertence e o que é que eu estou pegando de outra pessoa e trazendo para a minha vida. Saber fazer essa separação. Separar isso, né? Você viu aí, não sei se está aparecendo para você, doutora, o Dalto fez uma... Oi, Dalto. Ele... Analista também. Maravilha. Ele colocou uma questão aí, saiu meio cortado, né? Então, vamos lá, sobre a... Informações são disponíveis sobre a doença, tantos ainda negam e confiam em fake news. O que a senhora tem a comentar sobre o que eu... Então, é aquilo que eu volto a ressaltar, o bom senso, sabe? Você ter o bom senso para analisar a notícia. Porque tem fake news e tem muita informação. Só que uma informação falsa, ela é uma desinformação. Então, você percebe que tudo te leva sempre para o mesmo ponto, de você assumir a responsabilidade das suas escolhas. E o negacionismo é uma forma de é um mecanismo defensivo muito muito problemático, né? Porque quando você nega a realidade, você não consegue lidar com ela. E você só piora a situação. Então, depende de qual fake news você vai escolher acreditar, né? Tudo é uma questão de escolha. Então, então referente à questão que nem o Adalto colocou aí, e aí a gente tinha colocado aquela questão das informações, vou voltar assim para a questão da saúde emocional das crianças e adolescentes. O que você vê na questão das colocações da volta às aulas? Por que eu estou fazendo essa colocação? Eu estou presencial já todo esse tempo e alguns jovens, alguns alunos têm me passado, têm me relatado que em suas casas o irmãozinho de 10 anos está com Covid, leve, tratável em casa, não precisou de internação, mas essas notícias, assim, ela parece que elas estão surgindo mais, e aí eu também... Algumas colegas psicólogos, assim, quando eu relutei em mandar minha filha para a escola, elas comentaram assim para mim, Dri, pensa uma coisa, eu sei que o que você passou com ela, mande para a escola, porque tem um outro lado que as crianças e os adolescentes estão sendo afetados. Então, assim, que levantamento você poderia, não sei se dá para a gente levantar aqui, que aponta na pandemia nesse problema emocional dessas crianças e esses adolescentes de agora que ficaram nesse isolamento todo e, né, com as energias todas presas aí. Então, esses adolescentes, né, essas crianças, elas, na verdade, receberam um choque de realidade e tiveram que dar um salto quântico na sua maturidade, né? Porque nós não sabemos por quanto tempo vai durar essa situação. Então, o adolescente, ou mesmo a criança que não é adolescente ainda, ela também está nessa onda de desenvolver o seu bom senso, a responsabilidade por suas escolhas. E, assim, temos que ter cuidado, sim, mas não podemos deixar de viver. Porque pior do que morrer de Covid é você não ter vida, né? É você morrer sem ter vivido. Isso é o pior. A Covid, ela torna isso mais visível. Mas quantas pessoas que não se arriscam, que têm medo de amar, que têm medo de mudar de profissão, que está infeliz numa profissão, mas ela tem medo de experimentar outra coisa. Ela tem medo de sofrer, mas ela já está sofrendo. Então, eu sempre falo assim, já que é para sofrer, vamos sofrer diferente.
né? Vamos experimentar várias sofrências, porque se tivesse bom, não estaria sofrendo, né? Então, eu acho que essas crianças elas têm que ser ensinadas, né, orientadas, né? Porque eu acho que a criança ensina muito mais para a gente do que a gente para ela, né? Mas é dentro do nosso conhecimento, da nossa experiência de vida, orientar, mas sem tirar a possibilidade dessa criança ou desse adolescente tomar as próprias decisões. Se ele quer voltar para a escola ou se ele não quer voltar, não ser os pais que tomem essa decisão por ele. Né? Porque está acontecendo muito isso também. Se o filho e os pais, a criança e os pais não concordam, e aí? Você está anulando o crescimento dessa criança, a possibilidade de escolha dela. Porque muitas vezes o pai projeta no filho o próprio medo. Sim. E acontece muito caso, assim, de às vezes o pai ou a mãe vem falar para mim que o filho está precisando fazer terapia, desesperado. Aí, quando eu começo a analisar a família, eu percebo que aquele que indicou, que foi levar o adoecido, é que, na verdade, está mais adoecido ainda, né? É verdade, né? Então. A gente percebe muito isso. E vou falar uma coisa que você fez, a questão de perguntar para eles, em primeiro lugar, o que eles pensam referente a isso. Na escola, é bem perceptível que eles não têm medo algum. Esses jovens dessa faixa etária que estão comigo, né? Uhum. Eles não têm medo algum. Professora, vamos viver. Eles falam bem assim. Vamos viver. E eu tô de máscara, e às vezes canso, porque eu tô falando, com aquela máscara abafada, né? Professora, tira um pouquinho, a senhora tá longe. Falei, eu não posso tirar. Mas aí... não adianta, vai ficar morrendo aí sufocada, tira, não tem nada a ver, sabe? Então você percebe que realmente somos nós, pais, que colocamos uma carga de medo, de barreiras, e eles mesmos não estão nem aí, não, vamos... E brinco, precisa de ver, eles estão tudo normais, né? Assim, né? Fazendo uma festa, se abraçando, eles ficam esperando o fiscal sair de perto, para dar aquela abraçada rápida e sair correndo, sabe? Mas é o processo, né? Eu acho que a vida é isso. Eles fazem assim, porque, né? É sempre tentar conscientizar, né? Você quer dar um abraço, mas você sabe o que esse abraço, as consequências que esse abraço vai gerar? Tá, você está disposta a arcar com isso? Então, tá ok. Então vai. Corre pro abraço. Que nem colocaram aqui no meu WhatsApp assim. Pode haver efeitos, acredito que até você já tinha até respondido isso. Pode haver efeitos positivos no isolamento? Sim, com certeza. Foi aquilo que você, né? Com certeza. Para essas pessoas que viviam fugindo de si mesmas, essas famílias que, na verdade, eram pessoas que habitavam o mesmo espaço, elas conseguiram experienciar o que é uma vida familiar. E sair da caixinha, né? Porque ali no contato, no dia a dia, no tete a tete, teve que cada um mostrar o que era. E aí eu acho que é a maior provação, né? Sim. De você amar o outro, apesar do outro, apesar dos seus problemas, apesar das suas diferenças, né? E isso leva muito à questão de respeitar a diferença, né? Que já é um problema que sempre existiu e que esse vírus também vai nessa ferida, né? De você respeitar a diferença do posicionamento do outro, né? Porque eu fui muito criticada porque eu continuei atendendo presencial, porque a maioria dos pacientes, assim, dos meus colegas, começaram a atender só online. Mas eu falei, olha, eu estou assumindo, eu vou correr o risco.
eu vou arcar com as consequências. E eu tive muita sorte, que quando eu contraí Covid foi no final de semana, eu descobri, encerrei meus atendimentos por 20 dias, e porque a minha maior preocupação sempre foi a de não transmitir. Então, assim, o que você teme? Essa pergunta é muito importante que cada um se faça. O que você teme com essa pandemia? Você teme adoecer, você teme morrer, você teme perder o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe? Quais são os seus principais medos? Né? E encarar isso daí. Porque a única maneira de você não desenvolver uma ansiedade é você encarar e procurar soluções, né? Porque no final tudo tem uma resposta. Só que você precisa lidar com isso. Você precisa desejar saber essa resposta, mesmo que ela não seja agradável. Aí começar a trabalhar a partir daí, quando descobrir, né? Exatamente, porque fugir não adianta mais. Né? Também tinham me colocado, e eu vou repassar, nem vou querer. Por que algumas pessoas elas conseguiram lidar melhor com o isolamento, com o confinamento, e outras se sentiram presas, enjauladas, impedidas, né? Sabe? Sentir aquela coisa horrível. Por que algumas pessoas lidaram com muito mais facilidade e outras não, doutora? Olha, aí tem muito a ver com a estrutura subjetiva de cada um. Né? Não dá para dar uma resposta, porque esses que conseguiram lidar bem com o isolamento, eles lidaram bem por causas diversas. Alguns lidaram bem porque queria ficar perto da família, outros lidaram bem porque já não aguentava mais ter uma vida social, então já estavam vivendo em quarentena, então foi um alívio, né, que socialmente fosse validado esse isolamento. Então, essas pessoas que já queriam se isolar, elas se deram muito bem. Agora, aquelas pessoas que tinham medo, né, de ficar, da solitude, né, de ficar sozinhas consigo mesmas, essas se deram mal, porque elas queriam continuar correndo para não ver o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que isso aí não tem como responder de uma forma geral, porque é uma questão de estrutura subjetiva de cada indivíduo. Dentro, a Eliana colocou aí, né? Não sei se você conseguiu ler. Você conseguiu ler, doutora? Sim, meu maior medo é o da morte, mas não tive medo do isolamento. Então, por quê? Porque o medo dela era de morrer. Então, qual que era a escolha que ela teria que fazer? Ficar em casa. Só que eu soube de várias pessoas que morreram e foram pessoas que ficaram em casa. Por quê? Porque foi estressante, né? Assim, ficar em casa, mas não ficar... mesmo assim, quando eu não trabalhava, eu saía para caminhar na praia, ia longe, né, de todo mundo. Então, assim, a pessoa ela tem que arcar com a responsabilidade das suas escolhas, né? Se você tem medo de morrer, mas você tem medo de viver também, porque para você não sabe se você vai ficar em casa e alguém vem, como foi o caso que aconteceu com muitas pessoas, comigo, que eu contraí o vírus em casa, não é garantia de nada. Então, o isolamento não vai garantir que você vai sobreviver. Até porque quem ficou saindo de casa, né, teve uma vida que não pôde, né, ficar no isolamento, quem trabalhava em supermercados, quem trabalhava, né, em serviços essenciais, essas pessoas, elas naturalmente desenvolveram anticorpos também. Né? Porque tudo assim, leva a gente para quando a gente começa, a criança, quando ela começa a engatinhar, começa a se sujar, tem que deixá-la se sujar para ela conseguir criar anticorpos. Então, essa coisa do isolamento de quem ficou só em casa não criou anticorpos nenhum. E aí
quando veio o vírus, a mãe de uma amiga minha, que ela ficou totalmente neurotizada, não deixava ninguém entrar na casa, nem sair. A família toda pegou, ela foi a única que morreu. Então, não tem garantia. Né? Chegou a sua hora. Exatamente. Eu penso assim, né? Voltando à questão das pessoas afetadas com a crise de aumento de ansiedade, você poderia fazer uma colocação que será que aumentou essa problemática de ansiedade devido às notícias da TV? Também. Ou elas já tinham a tendência, né? Que nem eu até te coloquei, né? Eu sou uma pessoa, não aquela extremo ansiosa, que eu vou perder meu sono. Mas eu fico ansiosa já. Cadê você? Tomara que chegue logo amanhã, eu vou dormir logo para chegar amanhã para saber a resposta e o resultado daquilo, né? Do amanhã, já pensando lá. Sim. Mas eu estou dizendo naquelas pessoas. Então, vamos lá. Então, já tem uma certa questão da ansiedade. Então, foi acentuado, né? Foi acentuado. Foi acentuado para a grande maioria? Não é que a pessoa, de repente, surgiu isso, essas crises de ansiedade? Por exemplo, a pessoa que tem medo de morrer. Morrer, todos nós vamos um dia, né? Eu acho que a gente tem que saber lidar muito bem com a morte, porque senão a gente não consegue viver. A pessoa que ela tem medo de morrer, com com esse vírus circulando, né? Principalmente no ano passado, que ninguém sabia nada, que achava que pegava no ar, muitas especulações, quer dizer, a morte ficou mais próxima dessas pessoas. Então, o medo de morrer, ele ficou muito mais potencializado. E aí, realmente, criou esses sintomas todos de ansiedade, né? É verdade. Como nós estamos chegando no final, doutor, eu gostaria que você comentasse um pouco do seu artigo. Mas, assim, você poderia estender. E eu vi algumas publicações. Você já chegou a escrever algum livro? Como que está sendo o seu trabalho, né? E aí até o Marcelo pode colocar aí, Marcelo, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão perguntando, como se você se atende online. E aí vamos começar pelo artigo. Então, esse artigo, ele foi... Eu escrevi esse artigo a partir de uma... É que agora eu estou trabalhando outro artigo, não estou lembrando os direitos desse daí, que foi publicado. Esse daí, salvo engano, era um caso clínico de uma paciente que estava fazendo... Ela continuou fazendo a terapia presencialmente. O marido não queria que ela saísse de casa, tal, né? Ficou aquela coisa que eu te falei, que os membros da família, pensa de um jeito, outro pensa de outro. E quando ela veio, ela tinha marcado uma sessão, mas aí ela faltou porque ela tinha que fazer uma cirurgia. E durante essa cirurgia, ela teve um insight, né? Porque assim, o processo terapêutico, ele não é ali só quando você está com o seu terapeuta. É quando aquilo que foi trabalhado em análise te acompanha e você se propõe, né? Se dispõe a pensar sobre aquilo que foi falado em análise. E aí, por isso que o título do artigo, né? Eu acho que é do ato analítico ao ato poético. Então, isso, aquilo que eu fiquei lendo vários. Eu até Os anteriores, acho que foi de 2013, era mais sobre violência de gênero que eu trabalhava, literaturas africanas de língua portuguesa, né? E alguns artigos sobre a minha tese. A minha tese está disponível, né, online, do corpo ao texto, a mulher escrita e inscrita na poesia de Hilda Hilst, que é a minha poeta predileta, né, preferida. Estou fazendo um projeto de pós-doc em cima da narrativa da Hilda Hilst. Eu trabalhei com a poesia.
Porém, agora esse projeto vai ser um pouco adiado, porque eu estou com uma outra proposta de escrever um outro livro Que que legal. está me interessando bastante, que é de uma pessoa que está tentando se reenquadrar socialmente, que esteve preso há muito tempo, um ex-serial killer, né? E é um projeto assim que eu estou trabalhando com muito carinho, estou conhecendo essa pessoa. Então, essa parte acadêmica eu vou deixar um pouco de lado para trabalhar no livro com essa pessoa. Você me. Olha, o Marcelo fica assim meio doido comigo. Você falou uma coisa e já veio um tema que um dia nós podemos marcar para a gente estar conversando. Já veio até umas perguntas aqui. Uhum. E aí, a gente podia até um dia marcar para conversar sobre a questão da sociopatia, Sim, né? sim. Vamos, né, tá comentando sobre isso, e aí a gente colocar, né, a questão aí se tem a oportunidade, se tem realmente, né, a questão da mudança, de como. Outra coisa, doutora, pessoal, o Marcelo está colocando aí para vocês darem uma olhada, né, o Instituto de Medicina Holística da Dor, né? É a mesma clínica lá, né, do doutor, né? Olha, Eliana, é a mesma clínica. E a gente trabalha juntos também, né? Quando eu recebo um paciente que está tomando medicação psiquiátrica, ele faz uma avaliação, a gente tenta levar para uma linha mais natural, né? Nós trabalhamos com a relação ortomolecular, o que também foi muito bom quando nós tivemos Covid. Nós tínhamos acabado de fazer um protocolo de soroterapia, né, ortomolecular, e isso fortaleceu muito o nosso organismo e em 7 dias a carga viral zerou. Aqui, tá vendo? É a busca da gente, né, de tratar de dentro. É de dentro para fora. Né? Exato. Eu queria que você, como nós estamos chegando no final, olha lá, a Silmara fez um comentário aqui, eu acabei de olhar, que ela cuidou do André, que é o esposo dela, com o Covid, ela separou, né, os quartos, tudo, mas ela dormiu o tempo todo com ele, do lado dele, cuidou dele e ela não teve. Sim, é o que eu estou te falando, não há garantias. É o bom senso. É você saber, bom, eu vou dormir do lado do meu marido, ele está com Covid, mas ele precisa ser cuidado por mim. Então. É verdade. Eu vou assumir esse risco. E isso aí é o quê? É aquilo que eu te falei no começo, né? As pessoas tiveram que vestir uma máscara para serem desmascaradas. Porque foi nessa situação que cada um mostrou o que era. Sim. Né? Eu vou falar uma coisa, doutora. A Silmara, a Eliana, que estiverem aí me ouvindo, né? Pessoal, eu não sei se eu tive Covid. Por quê? Muita gente não sabe. Porque, assim, eu tive uma gripe muito forte, fui no hospital, fui barrada no trabalho. Isso recente. Fui barrada, fui lá, a doutora olhou, fez a radiografia, a tomografia, falou: olha, Adriana, você tem uma secreção, mas não faz o desenho daquele desenho, eu esqueci o nome que eles falam, esqueci. E aí não faz. Porém, como você está sem febre, apesar que eu não apresento febre, sabe? Eu já tive outras enfermidades que eu não apresentei febre. E aí você está num ambiente que colegas seus do setor de trabalho tiveram, eu vou te isolar para você tratar essa início aí que parece uma pneumonia. Eu vou te tratar e você fica isolada por segurança, né? Para você e para os outros, né? E aí fiz 2 testes, eles deram negativo, né? E me isolei. Sabe quando eu tive isso? Foi agora, recente, na questão do trabalho, mas eu fiquei na UTI, cuidando da minha filha. Fiquei dormindo dentro de um carro, na porta de um hospital, porque meu marido ficou lá dentro, eu entrava, colocava aquelas coisas, entrava, via, colocava ele dentro do carro, mandaram para casa. E ele ficou mal em casa e tal, leva de volta para o hospital. E eu lá, carregando.
contato direto com ele, tive que dormir do lado dele, isolei os filhos. Passado o tempo, foi o filho, fiquei com o filho no isolamento, e nada, e nada, e nada, e nada. E eu tinha que cuidar, tinha que trabalhar, tinha que, né, trazer a... E aí, só naquele momento que apresentei uma dor nas costas, né, aquele incômodo, que aí no meu serviço que me barrou. Não, você vai no médico. Ah, você está dizendo que você vai no médico. Ah, também não sei. Porque, por exemplo, no meu caso, né? eu estava com Covid, mas testei negativo. Se eu não voltasse a fazer outro teste, porque assim, esse ano eu fiz acho que mais de 10 testes. Eu já sou figura carimbada, porque a gente trabalha com o público. Então, qualquer dor de cabeça mais forte, eu já vou e faço o teste. Né? Porque eu não posso colocar a segurança dos nossos pacientes, né? Dos nossos familiares em risco. Então, assim, é uma questão de responsabilidade, compromisso meu Verdade. E com o próximo. E também fica aí, né, para quem está nos assistindo, passar isso. O que eu vejo assim, quando eu fiquei afastada do serviço, eu me afastei para cuidar dos meus. Mas, porém, eu poderia ser um agente transmissor daquele vírus. Não está, né? Não está descartado. Não está descartado. Então, eu tinha que me isolar realmente para cuidar deles e também não propagar o vírus que eu poderia levar. Né? Então, eu comento isso muito com meus alunos e aí deixo também esse recado. Você está gripado, ou aquela crise com aquela dor que parece uma sinusite, a gente não sabe. Não sabe. Né? O que não sabe. Então, o ideal é o quê? Se manter, se puder, se manter em casa. E seria legal, né? Que o nosso serviço tentasse compreender ou encaminhar para o hospital para que os médicos pudessem dar aqueles afastamentos, ou de 7 dias, não sei, para que para não propagar, né? Os outros países têm tanto cuidado, por que nós não podemos começar a prevenir, trabalhar a prevenção, né? Então, mas é aquilo que eu estava te falando. É a responsabilidade, o bom senso individual de cada um. Porque tem muita gente que não quer saber se tem. Porque quando eu soube que eu tinha testado positivo, as pessoas com quem eu tinha tido contato nos dias anteriores, eu avisei. E eu só fiquei sabendo que eu estava porque a pessoa que teve contato comigo me avisou. Então, a gente tem que ter essa coragem de avisar o outro. Isso é fundamental para não propagar o vírus. Porque se essa pessoa que me transmitiu ficasse constrangida porque foi na minha casa e não me comunicasse, eu sairia transmitindo, meu marido sairia transmitindo, a Mária sairia transmitindo. Então, assim, não é um desdouro você contrair Covid. Qualquer um pode contrair. Sim, como qualquer outra doença, né? Ou qualquer outra doença, né? Mas como essa é uma doença transmissível, né? Muito de fácil transmissão, você tem que, se você sabe que você está, não esconder. Porque eu acho que aconteceu muito isso também. De pessoas que esconderam por medo de não vão vir aqui no meu estabelecimento. Eu tive uma amiga que falou assim, eu tive Covid, mas eu não falei para ninguém, porque senão não iam mais no meu salão. E aí? Verdade. Então, nós estamos deixando aí um recado para vocês, conversar com as outras pessoas que não estão assistindo, e quem for assistir depois que essa live, doutora, fica gravada, então a gente está deixando aí. Ter coragem. Avisar, eu testei positivo, vai lá se você está com sintomas, se não está, faz o teste. Não custa, né? Recentemente eu fui também, levei meu filho, que estava dizendo que estava de novo com dor, falei, vamos lá no médico, agora, entra aí, vou passar, levo você de carro, vamos para o hospital, não me deixaram entrar, ele entrou, e foi lá, não tem nada, não é nada, é uma sinusite, mostrou, tirou. Então, assim, a gente tem que ter coragem mesmo e enfrentar. Doutora, referente você é membra da questão da psicanálise, que sigla é essa? Que você pode falar? É o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi é uma escola psicanalítica que está sendo revista agora. O Ferenczi ele foi contemporâneo do Freud e só nos anos 70 ele começou a ser redescoberta a obra dele, né? Ele ficou
anônimo por muitos anos. Então, é uma linha psicanalítica um pouco diferente do Freud, porque ele foi discípulo e foi paciente do Freud. E dentro do princípio de neutralidade do Freud, o distanciamento entre o terapeuta e o analista, o analisando, o Ferenczi, ele denuncia que a terapia dele não funcionou porque ele não se sentiu acolhido pelo terapeuta. Então, ele inspirou muitos outros, o Winnicott, muitas outras correntes, a Melanie Klein e tal, mas ele próprio, o Ferenczi, poucas pessoas ouviram falar. Inclusive, no meu curso de formação em psicanálise, ele não é apresentado, né? E eu vou dar um curso agora em Santos, sobre o estilo empático, que é o professor Daniel Kupperman, que é um dos maiores pesquisadores aqui do Sándor Ferenczi, é o presidente do grupo de pesquisa Sándor Ferenczi, né? Ele chama a técnica do Ferenczi de estilo empático, né? Que não é você manter aquela indiferença ao seu paciente, que é aquilo que você falou, como a gente nunca levar para casa. Você pode ter empatia, acolher o sofrimento do outro, mas entender que aquele sofrimento é do outro. E se não houver esse acolhimento, então como que vai ter uma terapia? Sim. Né? Ótimo. Hoje nós vamos conversar sobre. Doutora, nós estamos chegando no nosso fim da live. Uhum. E aí eu queria que você pudesse fazer algumas colocações para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, como manter essa saúde mental, de atividade física, buscar reflexão. O que a senhora pode deixar de recado para nós? Olha, eu acho assim que cada pessoa tem um funcionamento específico. Primeira coisa é autoconhecimento. Tá? As pessoas procuram autoajuda, mas em muitos casos a autoajuda só atrapalha. Porque você não tem como se ajudar se você não se conhece. Não existe receitinha de bolo para viver. A vida é um processo. Então, como se manter saudável? E essa é a minha forma de pensar. Eu não estou dizendo que esse é o modelo padrão, né? Receita, né? A receita, né? Comigo funciona assim. Eu sempre me questiono muito, eu leio muito, eu procuro sempre ir ao fundo dos meus questionamentos, buscar as respostas, por mais dolorosas que elas sejam, e elaborar. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, a receita é o quê? Autoconhecimento. Porque só você sabe o que é melhor para você. Né? Mesmo quando você está fazendo uma terapia, não é o terapeuta que vai determinar, ele vai te ajudar a descobrir como você funciona, o que é melhor para você. Ele não vai te dar conselhos, né? Ele vai observar como você pensa, como as suas atitudes, as suas repetições, né, ao longo da sua jornada, e levantar hipóteses, mas é você que vai se autodefinir. Né? Eu acho que as pessoas não podem aceitar rótulos. E esse vírus, ele também ensina muito isso, né? Porque ele quebrou essa coisa de você seguir um padrão. Porque tem vários padrões. Algumas pessoas têm afinidades. Então, elas podem seguir determinado padrão. Mas afinidades não é serem exatamente iguais. Respeitar as diferenças de cada um, as suas próprias diferenças, cuidar do seu corpo. Se você não está olhando no espelho e vendo a pessoa que você gostaria de ver a imagem que você gosta, o que você precisa para gostar da sua imagem? Cuidar. O cuidar de si, em todos os aspectos. Não só no mental, né? No emocional, no físico, porque muitas vezes também é uma questão bioquímica que gera um estresse, não é um problema mental, é um problema bioquímico. Então, é o cuidado de si, de todas as formas,
de todos os olhares, né? Por vários os prismas, o cuidado de si. Cuidar dos seus afetos, né? Qual afeto que está sendo tóxico para você? Quais são as pessoas que estão despertando esse afeto em você? Afasta. Sim, Né? importantíssimo isso, né? A gente Isso. tem o hábito, né, de ficar tentando manter relacionamentos que você Principalmente tá, em família. amizades que você está vendo que está te fazendo mal. Afasta, não dá. Sabe? Eu acho que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Isso não é ser egoísta. Porque se você não é importante para você, quem que é importante? Você não sabe dar importância a mais ninguém se você não consegue dar importância a si mesmo. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. As pessoas elas terem essa humildade de assumir as suas fragilidades e não se forçarem a ser aquilo que a sociedade espera que ela seja, que o pai espera, que o marido espera, que, enfim, o outro espera que ela seja, mas que ela tenha coragem de ser quem ela é, na sua melhor versão. Sim. Gente, obrigada, doutora. Né? Eu que agradeço. Depois eu quero falar com a senhora, não, a gente já se chama para combinar, né? Tá. Né? Mas assim, o Marcelo está colocando aí o endereço do Instituto. Pessoal, vale a pena procurar aqui a doutora Isa Toledo. Eu vou passar o meu, eu acho que eu não passei para o Marcelo o meu WhatsApp profissional. Posso falar? Pode sim, pode falar. Assim ele também já coloca ali e fica depois gravado. É o 13 99200 0129. Ótimo. Aí o Marcelo vai colocar, conseguiu pegar, Marcelo, qualquer coisa você escreve aqui para mim, ô Marcelo. Então, doutora, e temos aí o também, né, doutor Alfredo, né, Sim. que o pessoal que acompanhou, que já tinha acompanhado a live com ele, está aqui. Então, Eliana trabalha juntos, né? Maravilha. Gente, muito obrigada, doutora. Obrigada mesmo, tá? É sempre muito bom estar conversando com vocês. Que nem você falou que é um processo, né? A vida é um processo. Graças a Deus, vocês dois, o doutor Alfredo e você, passaram por esses processos maravilhosos, cujo qual pode nos ajudar, né? E aí a passar a superar determinados processos que às vezes nas nossas vidas é um pouco difícil, né? Tá não aí, adianta fugir. Não adianta. Mais cedo você enfrenta, mais cedo você resolve. Com certeza. Está aí o seu recado novamente, né? Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, né? Hoje nós mudamos para quinta-feira, a nossa live costuma ser às sextas-feiras, porque o motivo, amanhã, a nossa produção vai ter uma questão aí, um probleminha aí na produção e não vai poder. Então, por isso que nós antecipamos, tá bom, queridos? Obrigada, beijo, doutora, parabéns. Manda sempre quando sair o teu outro artigo, o seu outro livro, manda para que nós possamos aí estar marcando e falando novamente, mostrando seu trabalho maravilhoso, tá bom? Sim, prazer imenso te conhecer. Prazer eu creio que profissionalmente a gente vai estar uma caminhada. Tá bom? Beijo, obrigada, boa noite a todos, tá? Fica com Deus. E aguarde na próxima semana, pessoal, que teremos mais live, debates. Vamos ver o que vai surgir na próxima semana. Olha, e eu peço desculpas também, porque essa foi a minha primeira live. Estou quebrando também, né? Que é uma coisa, eu tinha pavor de câmera, sabe? Nem fotografia eu tirava. Dava aula, mas se que estava sendo filmado, eu entrava em pânico. Então, eu vou falar... Eu vou falar uma coisa para você. Eu passei por esse processo do ano passado, na pandemia, eu passei por esse processo de encarar, e eu não sabia como olhar para gravar as aulas, para falar com os alunos, eu não sabia explicar, olha, foi assim, bem difícil, mas foi um processo, e aí hoje a gente já consegue. Hoje, essa foi a minha primeira, agora eu acho que eu vou ter coragem de fazer outras. Vai sim. Tá bom, gente?
Beijo, muito obrigado. Boa noite a todos. Beijo. Obrigada, Silmara, Adalto. Obrigada a você. Dalton, né? Obrigada a todos, Eliana, Vitória, né? O André, que entrou aí, Altemir. Gente, muito obrigada a todos. Se eu esqueci algum nome, me perdoa. A Catarina, que mandou beijinho aqui. O Marcelo, deixa eu ver quem mais. Gente, beijo, obrigada a todos, tá? Obrigada, Beijo. doutora, e aí a gente Eu que conversa. agradeço. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima.